gente. Na escola, como a gente estava no mesmo computador e saía um professor, entrava outro, era mais rápido nesse sentido, né? Não dava tempo da gente gravar e enviar para o Classroom. Mas agora, como está cada um na sua casa, então nós estamos gravando, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vai estudar hoje? Vamos lá. Nós fizemos, na última aula, no dia 11, eu conversei com vocês a respeito do gerúndio, lembram? Que tem aqueles usos irregulares, né? Então, eu expliquei para vocês e fizemos o exercício da página 10. Aí, hoje, então, nós vamos fazer a parte da tarefa de casa. Então, eu sempre faço lição e tarefa que nós vamos treinando, né? Na verdade, acho que a gente já fez, né, gente? Página 35 e 36. Isso, Pro. Você passou de lição de casa, Pro. Passei, né? Para corrigir hoje. Você falou que não precisava passar, Pro. Tipo assim, não precisava enviar a lição, se tivesse muita coisa. Certo, tudo bem. Eu sempre peço para fazer e aí nós corrigimos na aula mesmo, porque eu consigo ver as dúvidas de vocês, né? Porque no Classroom aí eu até vejo a lição, mas aí não dá para tirar dúvida necessariamente. Ok. Então, página 35 e 36, tá bom? O que vocês tinham que fazer aqui na página 35? Olhar as imagens e na 36 escrever frases de acordo com a imagem. Lembrando que os verbos que estão, né, relacionados com a imagem, eles são irregulares. Eu até falei para vocês quais eram os verbos, né? Que na número 1 era o verbo oír. Ok, Senilo. Posso tirar uma dúvida, sim. Pode falar. Qual que é a sua dúvida, querido? Sobre o trabalho? Qual é a sua dúvida sobre o trabalho? Letra C, todo mundo ficou com dúvida na letra C do trabalho, né? Muita gente me mandou pelo WhatsApp perguntando, tá? Então, na letra C, antes da gente dar início na correção da nossa atividade, tá escrito assim, ó. Vocês tinham que pegar um filme que vocês já assistiram, tá bom? Qualquer filme, e responder as perguntas. Professora, aqui Oi. o número é o ano aqui? O número? Qual página que você tá, querido? Ah, o número? Não precisa colocar nada aí, só a data. Tá bom? Essas folhas da apostila vem com o número escrito, né? Nome, a data e o número. Seria o número da chamada de vocês, mas não precisa pôr nada não, tá bom? Então, só respondendo lá a pergunta do Senilo, na letra C está escrito assim, ó, do que trata esta película? Então, o filme que você escolheu, ele trata do quê? Qual é o tema? Então, a gente tem vários gêneros, só que dentro do gênero tem um tema. Então, por exemplo, se nós fôssemos escrever a respeito do filme Avatar, né? Do que trata essa película? Do que trata o filme Avatar? Ele fala de uma situação futurística, né? Em que as pessoas criavam os seus avatares e eles iam para uma outra dimensão, em que nesses lugares eles mudavam completamente, né? Então, eles, por exemplo, tinha um cara que na Terra ele usava uma cadeira de rodas, ele não conseguia andar. Mas quando ele chegava lá no planeta, né, nessa dimensão, ele se movimentava normalmente. Então, vocês vão escrever na letra C do que fala o filme. Qual tema aborda. É tipo tá como bom? se fosse Vai ter que estar falando do Avatar dos então. Elementos. Peraí, tem dois falando. Diga, Achei que ele Ellen. estava falando É tipo lá do como a Avatar dos sinopse, Elementos. Pro? É tipo como se fosse um resuminho do que se trata o filme em si, do que ele fala, o que ele aborda. Tem filme que fala sobre violência social, né? Então, aquele filme brasileiro lá, deixa eu ver se eu lembro o nome, meu Deus do céu, me fugiu da memória agora, que tem um grupo de policiais, que eles entram nas favelas, né? E que eles pegam... Arcanjo Renegado, né?
Isso. Então, fala um pouco da violência social, né, em que nós vivemos, né, de como nós reagimos diante dela. Então, vocês vão ver, cada um diante do filme que escolheu, qual que é o tema que é tratado no filme, do que ele fala, tá bom? Respondi sua pergunta, Senilon. Professora, na hora que você estava falando, que você disse o Avatar, eu achava que você estava falando aqui de Avatar lá dos elementos, daquele garoto careca, não? Que controla o ar. Eu lembrei do Avatar assim, né? De repente me veio à memória, porque é um filme bem diferente, né? Mas é daquele cara lá azul, né? Parece Smurf. Isso, eles eram todos azuis, né? Pareciam como se fossem animais, né? Eles não tinham uma figura humana, eles se transformavam, né? Senilo, não é para colocar ser romance, pode até colocar, tá? Mas a pergunta da letra C, na verdade, é o tema principal do filme, tá bom? Então vamos lá, amores. Agora a gente vai voltar então para a lição de casa para a gente poder fazer a correção dela, tá? Então, como eu estava falando, na 1 é o verbo ouvir, é um verbo irregular. Ela está ouvindo música, né? Como que ficou, então, essa frase em espanhol? Alguém consegue me falar? Ouvir, ou... Como que é o verbo ouvir no gerúndio? No gerúndio? Isso, lembra, ele é um verbo irregular. Oyendo. Seria oyendo. Isso mesmo. Então, ó, lá na 1, então vocês vão escrever a frase, né? Elia está ouvindo música. Então, era essa frase que vocês vão montar. Oi. Em vez de ela, eu coloquei a mulher. Pode ser, não Tá tem aqui em espanhol, problema. né? Uhum, pode ser. Então, lá, mulher. Pode ser, sem problema nenhum. Tá bom? Tanto faz uma quanto a outra, tem o mesmo sentido. Na frase de número 2, tem o menino que ele está colocando as meias, né? Então, a gente vai usar o verbo poner. Então, a gente pode colocar el niño, ou a gente pode colocar a palavra ele, também tanto faz, tá bom? Está. Como que é o verbo poner no gerúndio? Tem lá? Deixa eu ver. Vocês não têm, né? Lá na página 10, vocês têm o verbo poder, mas não tem o verbo poner. Ele não aparece aí, né? Deixa eu ver se tem na página 9. Ele também não tem. Não achei. Oi. Não pode colocar o verbo vestir? Pode ser. Ótimo. Vai ficar vistiendo. Pode sim. Las meias, em espanhol é medias. Tá bom? E também tem outra, calcetines. Ou calcetines. Eu usei o colocando. Aí não vai ficar, pode ser, só que aí não vai ficar o verbo, ele não vai ficar irregular. Porque o verbo vestir... Tá bom, Pro. Não está errado, porque também a gente poderia usar, né? Só que o verbo não vai ficar irregular como nós estamos estudando, tá bom? Muito bem, vou até alterar aqui no meu também, porque eu não tinha percebido que, na verdade, o verbo vestir pode ser usado no lugar do verbo poner, né? Fica até melhor. Deixa eu só alterar aqui o meu também. Então, aqui, em vez de poner, vai ser vestir na 2. Muito bem. Na 3, gente, ele está caindo da escada, né? Exercício 3. Então, a gente pode pôr el hombre, ou, como eu disse, né? Ele está... Como que fica o verbo cair no gerúndio? Caindo. Isso, muito bem.
I com Y, né? Endo. De la escalera. Escalera, tá bom? Então, escada em espanhol, escalera. Vão conferindo aí e fazendo as alterações se forem precisas, tá bom? Na 4, nós temos o menino que ele está lendo, né? Então, mais uma vez, a gente pode pôr el niño ou somente a palavra ele está. Quem lembra como que é o verbo ler no gerúndio? Eu acho que fica lendo, né? Exatamente, isso mesmo, com Y de novo. Então, vou escrever aqui, tá? Leyendo um livro. Um livro. Ao invés de um, você também pode colocar, quem quiser, né? El libro. Um livro ou el libro. Tanto faz, tá bom? Nesse caso, a palavra ele, como vocês estão vendo, ó, não tem acento, tá? Porque quer dizer, o menino está lendo o livro. Nós temos na número 5 agora, que é o verbo dormir. El hombre, ou como eu sempre coloco, né? Ele está. Como que é o verbo dormir no gerúndio? Dormindo. Pronto. Isso. A gente vai trocar a letra O pela letra U. Dormindo. Colocar só isso, acho que já é o suficiente. Quem quiser colocar em la mesa, pode. Quem quiser colocar só está dormindo, ok, em la mesa, ou só até dormindo, tá bom? O importante aqui são os verbos. O último, eu tinha comentado com vocês, que é o verbo sorrir, que em espanhol se escreve aqui, sonrir. E aí, neste caso, ele não seria irregular, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai escrever de forma regular. Ella, la mujer, está a sorrir. Então, sonriendo, tá bom? Porque o verbo é assim, ó, sonri, né? Quando o verbo acaba com IR, a gente coloca iendo no final. Então, como ele acabou aqui, ó, ir, então nós vamos colocar iendo no final. Ele é um verbo regular. Ele se conjuga de maneira normal, assim como a maioria dos verbos, tá bom? Então, as frases vocês montaram lá na página 36, né? Agora, a gente vai, então, corrigir o exercício 2 e o 3. Mais fácil porque vocês não precisam escrever tanto, né? No 2, nós temos que ver qual dos verbos abaixo é conjugado da mesma maneira que o verbo cair. Então, o verbo cair vai ficar caindo. Ou seja, eu transformo aqui o I em Y. Dos verbos abaixo, preferir, morrer, ouvir, poder e cantar, qual deles eu também coloco iendo no final com Y? A letra C, proibir. Muito bem. Isso mesmo, meninas, parabéns. Então, o OI vai ficar O, como nós já vimos, né? OI, endo. Os outros, o preferir, nós trocamos a letra E por I, vai ficar preferindo. O morir, oi. Eu coloquei aqui a resposta, cada um, em cima dos desenhos. Ah, você colocou junto com as imagens? Não tem problema, pode ser. É que como do outro lado tem um espaço certinho para a gente escrever, fica mais fácil. Mas quem colocou junto com a imagem, não tem problema não, pode deixar lá mesmo, tá bom? Então, o exercício 2 foi bem mais tranquilo, né? A gente só tinha que
perceber qual exercício, qual verbo se conjuga igual o verbo do exemplo aí, né? Que é o verbo cair. O exercício 3, nós temos que completar, então, as frases com os verbos no gerúndio. E aí, todas elas serão verbos irregulares, tá bom? O verbo ler, à noite estuve, como que fica o verbo ler mesmo? Leyendo. Isso, leyendo com Y, isso mesmo. Na letra B, estou ir a trabalhar em mi coche. Estou indo trabalhar no meu carro. O verbo ir, ele é irregular. Como será que fica no gerúndio? Fica indo. Isso, indo. Iriendo? Muito Iriendo? bem. Iriendo Vou ou colocar aqui, tá? iriendo? Iendo. Letra C. Tem alguém aqui na sala de espera, mas não é da nossa sala. É de outra sala. Quer entrar, acho que ele está se confundindo com o link. Letra C, queridos. Esta semana estou muito bem. Esta semana eu estou dormindo muito bem. O verbo dormir, como que fica? Troca o O, coloca U, né? Fica dormindo. Isso, dormindo, exatamente. Então, vamos lá. Letra O, a gente troca pela letra U. Dormindo. Peraí que eu escrevi errado. Agora sim. Letra D. Pablo está trazendo uma pizza. Então, Paulo, né, está trazendo uma pizza. Como que fica o verbo traer? Traindo. Traiendo? Com Y. Traiendo? Isso. Deixa eu ver aqui. Tem gente querendo entrar na sala. Senir, ok. Deixa eu só fechar aqui. Então, o verbo trazer, traindo, com Y, porque nós temos aqui a junção de 3 vogais, né? Quando a gente tem 3 vogais juntas, o I se transforma em Y. Letra E. Estou um pouco mal. Eu estou me sentindo um pouco mal. E aí, como que fica? Sentindo? Nós vamos trocar a letra E pela letra I, ó. Sentindo. Fica sentindo. Deixa eu colocar aqui, ó. Esse E do sem, a gente vai trocar pelo I, tá? Sentindo. Só que tá escrito assim, ó. Sentir-me. Então, a gente vai colocar esse me aqui também no finalzinho para fazer parte do verbo. Então, esse verbo, nós trocamos a letra E do início dela, né? Que é o verbo sentir, pela letra I. E quando eu me sinto mal, eu preciso colocar um pronome antes. Então, eu falo em português. Eu estou me sentindo mal. Então, eu uso o me na minha frase em português, né? Em espanhol, eu também vou usar. E ele vai aqui no finalzinho do verbo, ó. Sintiendo-me muy mal, tá bom? Então, sempre que vocês precisarem usar um pronome, sintiendo-me, sintiendo-te, nós vamos colocá-lo junto com o verbo lá no finalzinho dele, grudadinho nele, tá bom? Letra F, gente, é o verbo oír, que é escutar novamente. Como que fica? Ana está el áudio de la classe. Ana está ouvindo o áudio da aula. Oyendo. Isso, oiendo. E na letra G, temos a última frase aí. Los alunos estão, o verbo é pedir. Nós vamos trocar a letra E pela letra I, tá bom? La prueba de espanhol. Como que fica o verbo pedir?
Pedindo. A gente vai trocar a letra E do verbo pedir pela letra I. Então, vai ficar pedindo. Ok? Vou apagar aqui para não confundir vocês. Então, aqui nós fizemos uma troca. Como ele é irregular, né? Trocamos a letra E pela letra I. Pedindo. Anota, então, esses exercícios aí, para que nós possamos fazer, então, a continuidade da aula. Deixa eu tirar uma foto aqui. Eu gosto de tirar foto e mandar no grupo, caso alguém perca alguma coisa, né? Possa depois pegar. Pronto, mandei no grupo. Queridos, vocês lembram que eu comentei com vocês que a gente sempre faz uma diagnóstica aí no meio do livro, né? Nós terminamos hoje a aula 4. Então, na próxima aula nossa, nós já vamos fazer diagnóstica da aula 1, 2, 3 e 4. E eu sempre Então, é tipo peço uma prova? que nessas diagnósticas... Oi. É tipo uma prova? Exatamente. É uma prova, tá? Ela é postada lá no Classroom e é sempre de alternativa. Então, você tem lá, por exemplo, como que é o verbo ir no gerúndio? Aí eu te dou duas opções. Aí você vai ver qual que é a correta, tá bom? Professora, uma pergunta. Precisa imprimir? Não, não precisa. Você vai entrar no Classroom. Aí, na hora que você entra lá nas atividades, vai estar escrito lá, prova diagnóstica. Você clica lá na prova e lá mesmo você vai clicando nas alternativas. E quando você terminar tudo, Felipe, no finalzinho, tá lá escrito enviar. Aí você envia para mim que já vem automático. E quando você envia, já mostra a nota que você tirou. Tá bom? Então, se você tirou 8 ou 10, você já fica sabendo da sua nota. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui para eu te mostrar. Peraí. Que aí você não fica na dúvida, né? Deixa eu entrar aqui no Classroom. Então, dá para fazer pelo celular ou pelo computador? Dá para fazer pelo celular, dá para fazer pelo computador. É bem tranquilo, tá? Deixa eu ver aqui uma prova do ano passado. Só para você ver como que é, como funciona. Espera aí. Ó, eu vou compartilhar aqui uma pagininha com vocês, só para o Felipe também acompanhar. Então, aqui, ó, Felipe, tá vendo? Ó, diagnóstica da unidade 7. Isso aqui foi do ano passado de outra sala, tá bom? Aí tem lá, ó. Atividade, tá vendo? Então, quando você entra no Classroom, vai estar escrito assim, ó, diagnóstico da unidade 7, você vai clicar e vai abrir na atividade, tá? Deixa eu abrir aqui para mim. CAF. Aqui embaixo. Vamos ver aqui, cadê a diagnóstica? Vou aqui abrir essa mesma. Pode usar essa aí mesmo. Eu estou tentando abrir ela. Tá abrindo. Demora um pouquinho, mas vai. Aí, então, aparece lá, ó, por exemplo, para você, né? Prova diagnóstica, primeiro bimestre, blá, blá. Aí você vai pôr o seu nome e aí aparecem as perguntas, ó. Qual a tradução das palavras a seguir? Aí tem sempre duas alternativas. Aí você clica numa, né? Aí você vai lá e clica. Aí você vai para de baixo. Qual lugar vamos... Oi? É porque o professor de história mandou de uma forma diferente, mas é a mesma coisa que essa? Então, tem professor que, como é história, às vezes tem texto, né? É um pouco diferente. Mas as minhas vão ser nesse estilo aqui, tá bom? Eu acho um pouco mais fácil, né? Para vocês irem respondendo, tá bom? Aí, ó, você respondeu todas as perguntas, foi... A minha é um pouco diferente, como eu falei para você. O enviar tá aqui em cima, ó.
Só que o de vocês, lá no finalzinho da prova, depois da 10, vai estar escrito aqui embaixo, enviar. E você clica, só clica no enviar quando você terminar mesmo, tá? E ela manda para mim. Na hora que você clicou no enviar, ela vai para mim e você já recebe, já te mostra que nota que você tirou. Tá bom? Essa daqui, Entendi. como é do ano passado, já tem, é um pouquinho diferente, né? Mas para vocês vai aparecer dessa maneira, tá, Felipe? Tá. Mas Agora assim, ó, entendi. qualquer coisa, eu vou estar no WhatsApp, pode me perguntando se você tiver alguma dúvida, e não precisa imprimir. Fica no computador, fica lá para você acessar, né? Mas sem impressão, tá bom? Tá. Então, na próxima aula, ao invés da gente fazer aula aqui no Zoom, eu vou chamar vocês pelo WhatsApp, vou mandar o código de novo. Eu sempre mando o código no dia da prova, porque às vezes a gente acaba se perdendo aí, que são muitas aulas, né? Ah, entendi. Para vocês entrarem lá. Essa aula é para tirar as dúvidas da prova? Se quiser tirar dúvida, pode tirar dúvida, tá bom? Então, agora, como a gente vai fazer a próxima... Eu ainda não montei a prova de vocês, né? Mas como na próxima aula vai ser a prova, eu gosto de explicar antes o que eu costumo pedir, para que vocês não fiquem com dúvidas. Então, o que vocês vão estudar para a diagnóstica? Rever, né? Eu gosto de pedir vocabulário. Então, da unidade 1, nós vimos coisas sobre cinema. Então, nós vamos ver palavras relacionadas a cinema. Então, eu vou pôr sempre a pergunta e as alternativas lá, tá bom? Então, na aula 1, nós vimos, então, palavras sobre cinema, eu vou pedir vocabulário. Na aula 2, nós vimos aqueles verbos de câmbio, que são aqueles verbos que eu uso quando eu me transformo, né? Que é o verbo poner-se, por exemplo. Me pongo roja delante de los maestros. Eu fico vermelha, com vergonha, né? Diante dos professores. É uma mudança, né? Que a gente tem no nosso estado físico, de acordo com a situação em que nós estamos, né? Então, a gente vai ver, então, a parte da gramática na aula 2, tá bom? Prof. Oi. Aí e a prova bimestral e mensal? A prova mensal, né? Na verdade, são essas diagnósticas que nós vamos dando. E aí, a bimestral, que é no finalzinho do bimestre, vai ser em abril. Essa daí, Felipe, você vai receber uma planilha com as datas de cada matéria. Que aí você vai estudar de acordo com a matéria para aquela... De acordo com a data, né? Para aquela prova, tá bom? As diagnósticas nós vamos dando conforme a gente consegue dando a matéria. Então, tem professor que já deu diagnóstica para vocês. Outros ainda não deram porque a gente não tem matéria suficiente. E aí, a cada 2 meses, né, ao final de cada bimestre, a gente dá a prova bimestral. Então, nós temos trabalho, que eu já passei para vocês, né? A prova diagnóstica e a prova bimestral. Então, nós temos essas 3 notas aí para poder computar a nota de vocês. Além disso, Felipe, a gente tem o quê? Participação, entrega de tarefa. Então, se não, o aluno participa, se ele faz a lição de casa, né? Então, nós temos, no final das contas, 4 notas, tá bom? Trabalho, participação, que é a entrega de tarefa, o aluno que responde na sala de aula, né, durante a aula, a diagnóstica e a prova bimestral, tá bom? Aí, na aula 2, então, gente, é aqueles verbos lá que eu comentei com vocês, né? Poner-se, convertir-se, tá bom? Que tá sempre no início das unidades. Na aula 3, é novamente o vocabulário, que são aquelas palavras relacionadas à informática ou à internet, tá? Então, lá na página 7, por exemplo, vocês têm lá um computador, né? E tem as partes dele. E depois, na página 8, nós temos as palavras usadas relacionadas à internet. Descarregar, e-mail, sítio. Então, vai ser vocabulário. E na aula 4, nós estamos vendo o gerúndio. Então, vai ser gramática de novo. Então, a gente está alternando vocabulário, gramática, vocabulário
e gramática, tá bom? Que são os verbos irregulares no gerúndio. Alguma dúvida até aqui, pessoal, com relação a essa atividade? Não. Não, pro. Então, beleza. Ela é mensal, bimestral e diagnóstico. É tudo na mesma. Então, na próxima aula, acho que é na quinta que a gente tem aula, né? Se eu não me engano. No horário da nossa aula, eu vou mandar para vocês no WhatsApp com o código do Classroom. Vocês vão entrar lá e vão fazendo a diagnóstica para mim. Não vai ter aula no Zoom, só a prova, tá bom? É sexta-feira, pro. É sexta? Ah, ótimo. Tem bastante tempo até lá. Se vocês tiverem dúvida, conforme vocês forem revendo aí esses pontos, podem me mandar as perguntinhas que eu vou respondendo quando eu estiver aqui à tarde, por exemplo, à noite, que eu tenho um pouco mais de tempo, aí eu tiro as dúvidas de vocês. Combinado? Então, por hoje é só, gente. A Bruno vai começar a aula 5, né? A gente vai deixar para a semana que vem, tá bom? E na próxima aula, então, nós vamos fazer essa atividade aí no Classroom. Beijinhos, amores. Amei a participação de todos vocês, viu? Tá bom, então. Por até sexta. Até.